Sejam bem-vindos, então, ao webinário Detox de Primavera. É um prazer para mim estar aqui falando um pouco sobre esse assunto. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Liane, eu sou uma mulher em busca de si mesma. Há mais de 30 anos eu estou nesse caminho do autoconhecimento e da reeducação de hábitos. Nesta caminhada eu fiz a graduação em pedagogia, fui para psicopedagogia, para psicomotricidade, psicanálise, naturopatia, ortomolecular e aromaterapia. E isso tem me ajudado a me conhecer melhor e pensei, gente, eu vou dividir um pouco isso, né? Porque a vida é um aprendizado e é troca. E que bom quando a gente tem a possibilidade de trocar conhecimento, de compartilhar. Aí surgiu a oportunidade de fazer aqui pela Abrate e eu aproveitei. Detox de primavera, né? Porque quando a gente estuda a medicina chinesa e a Ayurveda, a gente vê que que eles têm uma preocupação, ou que eles têm uma visão, um conhecimento que nos mostra que as estações do ano também vão influenciar no nosso corpo. E a primavera é uma época de renascimento, é uma época de renovação, né? Você sai da estação do inverno e você vai para a renovação da primavera, para o florir das flores da primavera. E assim como a natureza desabrocha, se renova, nós também temos essa oportunidade de renascer e de fazer mudanças interiores com consciência, né? Porque toda mudança tem que ser consciente. A primavera também é a estação da generosidade, do novo. Ela nos permite um rever, né? Poder eliminar o que está nos fazendo mal. A Ayurveda nos traz também um conceito de ama, que é na primavera que a gente consegue desintoxicar da ama, que seriam as toxinas metabólicas que geram doença. E a Ayurveda vai um pouco além, quer dizer, ela propõe inclusive que a gente faça uma dieta desintoxicante a cada nova estação, quer dizer, a cada estação você elimina do seu corpo o que não lhe serve mais, né? As toxinas, seja em termos de alimentação ou as questões também mais ligadas à mente, a pensamentos negativos, a padrões, a emoções, que é o que a gente vai abordar nesse webinário. Aí a gente, para fazer uma introdução, vamos falar um pouquinho dos 4 pilares da saúde. A gente tem a saúde física, mental, social e emocional. A saúde física leva em conta a nossa alimentação, atividade física, relaxamento, sono. A mental, com relação a sono também, estresse, mas muito mais a percepção do meio através dos sentidos. A emocional está ligada às nossas vivências e às nossas sensações. E a emocional, ela é mais uma reação ao meio, né? É um modo como a gente vai reagir dentro da nossa família, do nosso trabalho. E essa saúde emocional também está ligada com autoestima, com autoconfiança e também, mais à frente a gente vai ver com as doenças psicossomáticas. E a saúde social então a forma, o nosso comportamento, como a gente vai interagir e como a gente vai se adaptar ou não, né, ao meio que nos cerca, o meio que é família, amigos, trabalho, né, horas de lazer, então como a gente vai interagir nesse meio. A questão da saúde também tem que ter a questão da doença. A gente também,
tem que cuidar dos 4 pilares de saúde, mas a gente tem que saber que essa progressão da doença é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a doença sempre começa com uma pressão psíquica, né? É algum conteúdo que está lá no nosso psiquismo, normalmente ele é inconsciente, e se ele não for trazido à consciência e ressignificado, ele vai causar, primeiramente, transtornos funcionais e físicos, que pode ser uma insônia, pode ser uma irritabilidade, pode ser uma falta de concentração, pode ser uma má memória. Se ele ainda continua só agindo enquanto sintoma, ele pode provocar uma infecção de repetição, vai aparecer otite de repetição, sinusite de repetição, cistite, herpes. E se o conteúdo ainda ficar latente, não conseguir ser trazido para a consciência, ser trabalhado e ressignificado, ao longo do tempo isso pode gerar doenças autoimunes ou doenças crônicas, né? Aí normalmente incuráveis, que você vai simplesmente aprender a lidar com elas. Então a possibilidade que a gente tem é da gente se conhecer, vivenciar os sentimentos que a gente tem, sejam eles bons ou ruins, e os ruins principalmente a gente entender e dar um outro significado para eles, não deixar eles soltos ali, podendo gerar algum sintoma, algum transtorno, alguma disfunção. Aí tem um assunto bem interessante que eu acho que atrapalha muito a gente, que é a questão das crenças, né? É uma coisa assim interessante e difícil, eu acho, porque a crença, normalmente a gente aprende ou a gente constrói a crença quando a gente é criança, né? Quando a gente ouve do pai e da mãe: você não faz nada certo, você é um desastrado, uma desastrada. Que outro exemplo a gente podia dar? Você não faz nada direito, deixa tudo pela metade, você é um bagunceiro, você tinha que ser igual ao seu irmão, né? E isso a gente, vamos dizer assim, se a gente vai ouvindo muito seguido, a gente acaba introjetando e acreditando como se isso fosse uma verdade. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Tem também as crenças que são hereditárias, né, que passam, porque seu avô também era, porque todos na família são assim, né? Crença social, então, que a gente vê na mídia, né, que só quem para ser feliz tem que ter dinheiro, ou o mundo é perigoso, agora deu um branco. Ou assim, tudo eu só consigo se for sofrendo. Nada que é bom vem fácil, né? Pra gente conseguir o que a gente quer, a gente tem que sofrer. E assim, é uma coisa que limita muito, porque vai impedir da gente conseguir alcançar os objetivos da gente, né? Então, o terapeuta, quando começa a trabalhar, tem muito disso. Eu não sei o suficiente, ou eu não sou bom o suficiente, né? Sou muito velho para isso, quer dizer, eu não vou começar uma nova profissão porque eu já estou muito velho para isso. Ou a clássica: eu não mereço, né? Eu não mereço, não sou merecedor. Essas crenças, principalmente essa do eu não mereço, ela tem uma origem lá naquela crença do merecimento da constelação familiar mesmo, né? Do não pertencimento, não merecimento. E é uma coisa inconsciente. Então, assim, a importância da gente investir nesse autoconhecimento para a gente poder conhecer essas crenças e desconstruí-las, né? Já que elas não nos levam a lugar nenhum. Para ficar um pouco mais difícil, porque as coisas não são muito fáceis, né? O nosso cérebro, ele quer economizar energia e ter prazer. É o que ele quer. Então,
ele cria hábitos ou ele incorpora os hábitos para economizar energia, né? Isso tá tudo certo para ele, não precisa ser diferente disso. Agora isso é uma chatice, um problema para nós. Por quê? Porque se ele quer ter pouco trabalho, se ele quer economizar energia e se ele quer ter prazer, isso significa que quando a gente quiser mudar um hábito, ele também não vai querer, né? Ele também vai querer dar uma complicadinha. Então começa a vir aquelas desculpas esfarrapadas, aquelas crenças, aquelas, né? Aquelas assim, desculpas esfarrapadas mesmo, que você, não faz não, imagina, todo mundo faz, nossa família é assim, não vai conseguir, você já tentou tantas vezes, não vai dar certo de novo. Então o cérebro vai te mandar umas mensagens assim, porque ele quer manter o lugarzinho tranquilo dele. Então a gente tem que entender isso, que um hábito, ele para ser mantido, ele tem esse looping, a rotina, a recompensa e o gatilho. Vamos fazer de conta que você, por exemplo, quer fazer um regime, você se deu conta que devia tirar o pãozinho que você come todo dia quando você está voltando do trabalho na padaria, que você passa lá, tem um pãozinho quentinho, maravilhoso, aquele cheirinho de pão, e você ainda encontra umas pessoas legais lá que você gosta de bater papo. Qual vocês acham que seria a possibilidade da gente mudar esse looping? Né? A gente vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa diferente, porque senão ele vai querer, o cérebro, manter aquela rotinazinha dele, ele não precisa escolher, né? Se você faz no modo automático, tá tudo certo, não precisa fazer escolha, isso é muito bom. O que seria uma possibilidade? É você mudar o caminho, por exemplo. Isso aí, Andréia, mudar o caminho na volta para casa, não passa ali, você não vai sentir o cheiro do pão, né? A gente vai assim meio que dando uma driblada também no nosso cérebro, né? E dizer para ele aos poucos, ó, querido, você, né? Vamos devagar e tal, mas a gente vai mudar essa situação. O gatilho pode ser qualquer estímulo, tá? Pode ser uma imagem na televisão, pode ser um doce, pode ser um cheiro, pode ser um lugar, pode ser uma hora do dia, pode ser um sentimento, pode ser uma sequência de pensamento, pode ser a companhia de uma pessoa. A rotina também pode ser uma rotina que pode ser tanto física quanto emocional e mental. E a recompensa, ela também varia, pode ser um sentimento, né, que te proporciona, que te dá prazer, alegria, pode ser uma sensação física, e não tem muito como fugir disso, tá? A gente tem que meio que se adaptar e ir fazendo aos poucos, e que é um ciclo sem fim, que a possibilidade da gente é fazer isso que a Andréia falou, muda o caminho, muda a estratégia, né? Agora, esse círculo vicioso, como eu já disse, ele é uma forma também de economizar energia para o nosso cérebro. Também, se a gente toda hora tivesse que fazer escolhas, ia ser muito cansativo. Então, a gente ter algumas atitudes automáticas também facilita para a gente, né? Só que a gente tem que só prestar atenção com relação a essas crenças, esses pensamentos negativos que vão atrapalhar a gente. O que não está atrapalhando, deixa certo, né? Como tem aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe, né? E uma coisa interessante assim, que a gente sempre fala em estresse, e a gente acha que estresse é só a questão psicológica, de ficar irritado, ficar agressivo, né? Agora o estresse, ele provoca reações no corpo que vão gerar inflamação. Então, assim, o estresse é muito mais do que um sentimento, né, de ter uma insônia. Ele vai provocar inflamação no corpo, que pode gerar doenças, que pode complicar ainda mais a situação. Então, a gente tendo esse conhecimento de como são os ciclos, de como as coisas funcionam, facilita bastante da gente aprender a lidar com isso. Aí eu coloquei aqui um exemplo com relação a quero perder peso, né? Eu vou fazer uma dieta.
estou com excesso de peso. O que a gente faz? Restrição alimentar. Normalmente, quando a gente começa com restrição alimentar, a gente já quer tirar glúten, laticínio, açúcar, o álcool, o vinho, que tira de uma vez só. A gente faz isso por um tempo, dali a pouco começa a ter um desejo pelo alimento proibido. Ou, dependendo da dieta, o próprio corpo está começando a sentir falta de alguns nutrientes e vai pedir também para o nutriente que está fazendo falta para ele. Aí começa a dar uma sensação de ansiedade, a gente, se não está bem nutrido, vai começar a ter fome. Uma hora dessa você vai lá e, vou comer, né? Exagerou, que daí está com tanta falta daquele alimento, com tanto desejo, que acaba cometendo exagero. Esse exagero pode gerar insatisfação, frustração, pode reforçar alguma crença do tipo, tá vendo, né? Todo mundo é gordo, você já tentou 50 mil dietas, nunca conseguiu, não vai conseguir de novo, você é um fracasso, não leva nada pra frente. Já não é bom. O pior é quando essa insatisfação, essa frustração e essas crenças desanimam você e você desiste. Aí você reforça aquele círculo de novo e você não vai perder peso nunca, né? É uma situação difícil, mas é a possibilidade, que sempre tem uma possibilidade. Você exagerou? Tudo bem. Exagerei. Tava com vontade, saí, comi, fui no rodízio de pizza, tomei 5 chopes. Tudo bem, exagerou, assume isso, exagerei, assume. Na refeição seguinte, volta para a sua proposta, para a sua meta, para o seu objetivo. Isso isso, Kátia, a gente recomeça, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender é a gente ser tolerante com a gente mesmo, né? A gente entender que a gente pode errar, que a gente pode cair, deslizar e que a gente sempre tem chance de recomeçar. E nós somos humanos e a gente pode cometer exageros ou erros. E erro, na realidade, o que é um erro? É uma forma da gente rever e, olha, eu fiz desse jeito, não deu certo, eu vou tentar um outro caminho. Né? Vou tentar outro caminho, porque esse caminho que eu tentei não funcionou, então eu vou tentar de um outro jeito. Quando a gente conversa assim com o pessoal sobre dieta, eu sempre questiono muito essa coisa de dar tudo de uma vez só, né? Porque eu acho que você tirar glúten, mais laticínios, mais o álcool, mais e mais e mais, você restringe tanto que no fim a pessoa não pode sair de casa, né? Isso, Lucila, é o dia do lixão, né? E às vezes a gente está com um momento da vida que não é só um dia do lixão, vai ser a semana do lixão. Mas aí quando aquela semana a gente conseguir equilibrar de novo e conseguir retomar, a gente retoma tudo, a gente vai para nossa meta de novo, né? A gente tem que se permitir errar, né? A gente se permitir. A gente vai, cada um no seu tempo, cada um na sua possibilidade. Gente, isso aí é escrito pra mim, tá? Se você tá cansado de recomeçar, pare de desistir, né? A gente tem mania de reclamar e só que a gente desiste. Então, gente, vamos parar de reclamar, vamos recomeçar. Não importa quantas vezes a gente vai exagerar, sair fora do caminho que a gente se propôs. O importante é a gente, me dei conta, sair um pouquinho, o que eu posso fazer para retornar? E vai lá e volta de novo. A gente tem a vida inteira para fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Cada dia que a gente acorda é uma nova possibilidade da gente rever o que a gente está fazendo, da gente recomeçar, né? A gente não precisa fazer de uma vez só, a gente pode aos poucos, vai dando um passo de cada vez, subindo um degrau de cada vez e introjetando, até para dar tempo para o nosso cérebro ir introjetando essas mudanças que a gente está fazendo. Aí a escolha é sua, né? A escolha sempre é sua.
Sempre a gente tem que escolher, mesmo que a gente escolhe, eu não vou fazer nada, a gente fez uma escolha. Não tem jeito. Eu quero ficar sentada hoje, não quero fazer nada. Você fez a escolha de ficar sentada hoje e não fazer nada. Então a gente tem a escolha, né? E a gente pode escolher o que a gente vai comer, né? O nosso corpo é a nossa casa. Então a gente pode escolher qual é o alimento que a gente quer colocar para que o nosso corpo tenha energia e vitalidade e que seja uma casa agradável para nós, né? Que não nos cause dor e que nos deixe nos movimentar. A gente afinal quer ter mobilidade também, e o que a gente come faz diferença, mas não é só o que a gente come, é o que a gente consegue digerir e assimilar. Porque a gente pode muitas vezes estar fazendo uma boa alimentação, mas a gente está com alguma disfunção no processo digestivo e a digestão não acontece como deveria. Então, a gente acaba não digerindo muito bem os alimentos e, em consequência, não assimilando os nutrientes. Então, é um conjunto, quer dizer, você é o que você come, sim, mas também o que você consegue digerir e absorver. Essa fotografia eu achei fantástica, né? Que você se torna ou todo junk food, ou você se torna uma pessoa com uma alimentação mais vitalizada e repleta de energia, e inclusive, né, a sua aura, né, a sua energia vai também ser em função disso que você ingeriu, né, desse seu alimento, porque a comida, o que a gente come, não é só também essa energia para o corpo, ele vai ser energia para o nosso cérebro, para a nossa mente, e já tem muitas pesquisas também de que interfere nas emoções, pode criar, por exemplo, uma Coca-Cola. A Coca-Cola, ela meio que vicia, né? O chocolate talvez seja um exemplo melhor, porque ele produz serotonina. Então, a gente naturalmente, quando está um pouco triste ou deprimido, tal, a gente quer comer um chocolate, aquela sensação que ele traz, né? Então, o alimento tem algumas assim contribuições nesse sentido, e que a gente não pode desprezar, né? A gente, por exemplo, se a gente está irritado, a medicina chinesa e a Ayurveda nos ensina, você não vai comer pimenta se você está irritado, né? Você vai procurar um alimento que vai lhe tirar daquela irritação. Ao mesmo tempo, se você está muito parado, muito deprimido, aí sim você pode colocar um gengibre ou uma pimenta para ativar um pouquinho. Então a gente tem muita coisa que a gente pode aprender, que a gente pode buscar e que pode nos ajudar a encontrar o equilíbrio que a gente busca, né, do nosso corpo e da nossa mente. Eu estou indo muito rápido, que a gente começa assim, engata primeiro e vai, né? Então, quais são aqui tem uma coisa que eu não falei que eu acho que é importante falar também, ó. A gente, quando vai nutrir o corpo, a gente vai fazer o quê? A gente vai se alimentar adequadamente, a gente vai cuidar desse processo da digestão, metabolização, absorção de nutrientes e eliminação também dos resíduos, né? Que também tem que conseguir eliminar toxina pelo rim, pelas fezes, pelo suor. E o detox que a gente faz nessa questão de corpo, de nutrição, normalmente com alimentos mesmo, né? Aqui a gente tem a rota dos sucos vivos, atualmente estão falando muito em jejum, né? De você fazer, por exemplo, a partir das 19 ou 20 horas, você não come mais nada, só volta a comer no outro dia, vamos dizer 8 horas da manhã, né? Você faz pelo menos 12 horas de jejum, isso, André, o jejum intermitente, né? E quando você fala em detox e nutrição da mente, você vai também ter os alimentos adequados, mas a mente também
para ela também faz bem uma respiração correta, caminhar ao ar puro, né, ter um ar puro para respirar, ter um sono revigorante, você ter algum trabalho, alguma técnica, ou algum momento, ou de leitura, ou de você estar sozinho consigo mesma, para você vivenciar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e de você poder modificar, né, de trazer pensamentos mais positivos, que o pensamento positivo gera uma energia boa, né? Ao contrário, o negativo vai deixar você ainda pior. A digestão, no caso da mente, ela se dá no sentido de a gente compreender o sentimento, a gente discernir o que é nosso, o que é do outro, porque às vezes a gente se sente culpado, por exemplo, e não é nem da gente aquilo, né? Ainda mais a gente que está tão conectado, a gente olha liga a televisão, aí deu lá o terremoto não sei onde, deu guerra não sei onde, tem o furacão lá, e a gente acaba ficando também triste com coisas de outras pessoas, que são seres humanos como nós, que estão vivendo momentos difíceis, e às vezes no trabalho a gente se aborrece. Então assim, a gente fazer um discernimento, né? Eu acho chato, ruim, mas não é meu, né? A gente poder discernir também. E nesse detox da mente, a meditação pode ajudar também, né? Formas de fazer um detox, o choro é uma forma de você fazer um detox da mente, de você liberar, né, sentimentos, mágoas. Canto é uma forma, a gente cantar, a gente entoar um mantra, a gente dançar, às vezes até uma caminhada ao ar livre já vai também nos ajudar a fazer esse detox, esses pensamentos, essas coisas nebulosas que ficam na nossa cabeça. Aí a gente vai entrar então propriamente dito nessa rotina detox. Eu pensei assim, nós temos várias formas de fazer uma desintoxicação, tá? Eu vou apresentar aqui 7 coisas que eu acho que são importantes, mas não é uma sequência, e assim, não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. São assim, independente de por qual das 7 você começar, é importante começar por alguma delas, tá? A alimentação está em primeiro lugar, porque eu acredito que a gente tem que estar com o corpo bem alimentado e bem nutrido para poder fazer todo o resto, né? Um corpo nutrido, um corpo bem alimentado, um corpo que tem uma capacidade digestiva boa, um corpo que elimina toxinas. Esse corpo vai ter condições de fazer qualquer coisa. Eu acredito nisso. E por isso que eu comecei por ela, tá? Então, nessa questão de detox alimentar, a gente já viu, pode fazer um jejum intermitente, pode fazer com suco vivo, pode fazer ingerindo mais saladas, né? Tem várias opções. Pode ser, tem gente que daí corta a carne vermelha. Assim, talvez o mais fácil seria você tirar industrializados, você ficar com a alimentação mais viva, alimentação natural, alimentos frescos, se possível, alimentos que foram plantados perto da sua casa, né? A gente ir nessas feirinhas orgânicas e poder comprar direto desse produtor que vai entregar pra gente um alimento mais fresco, né, recém-colhido. Isso tudo faz diferença. E evitar, num detox, o importante é evitar açúcar, seriam os refrigerantes, tanto diet quanto light, esses sucos que já vêm adoçados, alimentos processados, enlatados, que têm gorduras trans, que têm espessantes, corantes, acidulantes, aromatizantes. Nesse período de detox, se você quiser fazer 10 dias eu vou começar com detox alimentar. Aí poderia deixar de lado a questão de beber álcool, né, de ingerir, tomar um vinho, tomar um chopp, uma cerveja. A caminhada sempre é importante. E uma coisa que a ortomolecular me ensinou, que também
a gente precisa fazer uma pesquisa com relação a alergias alimentares ou intolerâncias alimentares, porque às vezes a gente tem algum alimento, as pessoas falam assim, porque eu como pimentão, eu fico o dia inteiro conversando com o pimentão, né? Aquilo fica voltando aquele gosto do pimentão. Talvez seja porque esse pimentão, o seu corpo quer dizer, olha, esse pimentão não é muito bom para você não, tá? Eu tô lhe mandando ele de volta aí para você saber que não faz bem para mim. Então começar a prestar atenção, né? Quando eu bebo um copo de leite, eu me sinto bem? Eu me sinto estufada, aquilo gera gases, eu tô com dor de cabeça. A gente começar a prestar atenção o que a gente sente com o tipo de alimento que a gente vai ingerir. Então a ortomolecular, por exemplo, ela indica assim, você tirar tomate, berinjela, laranja, laticínios, glúten por 10 dias e depois você ir reintroduzindo, né, vou botar o glúten, aí você perceber a diferença, nossa, eu fiquei sem glúten e eu notei que eu fiquei com menos gases, o meu intestino estava melhor, né? Ou não, para mim o glúten não faz questão. Aí você ter essa consciência, prestar atenção para ver isso, o que cada um alimento está gerando. Às vezes também não é o alimento sozinho, às vezes a conjugação, né? A medicina chinesa também nos ensina isso, de você combinar alimento, né? Você não comer uma fruta com uma carne. Tem gente que não sente nenhuma diferença nisso, mas tem gente que se vai comer uma carne com uma fruta, a digestão vai parar, porque os tempos de digestão da carne e da fruta são diferentes também. Então, o que a gente fala muito é atenção plena, né? Quando a gente sentar para fazer uma refeição, a gente sentar e prestar atenção no que a gente está ingerindo e no que aquele alimento vai nos proporcionar, né? Se vai nos nutrir, se vai nos gerar algum incômodo. A atenção plena talvez seja a coisa mais fácil da gente, ou não, dependendo, né? Mas assim, a coisa mais viável da gente fazer, começar a prestar atenção em tudo que a gente faz, né? No que aquilo está fazendo de bom e de ruim pra gente. Mexa-se sempre, mantenha-se ativo sempre, né? Vai passear com a criança, com o cachorro, com as amigas, sozinho, sobe mais escada, faz atividade física. A gente não precisa ficar sempre fazendo a mesma atividade física, a gente pode fazer um período faz yoga, o outro faz pilates, depois vai fazer um tai chi, a gente pode ter atividades que a gente quer fazer sozinho, com a musculação, quer fazer em grupo, uma aula de dança, mas se manter ativo. E se manter ativo não só também nesse sentido do corpo ativo, mas da mente ativa, né? Para a gente também aprender uma língua nova, fazer um curso de alguma coisa. Eu sempre quis fazer um curso de pintura, eu não sei desenhar, gostaria de aprender. Eu tenho vontade de aprender a cozinhar. Então assim, fazer coisas diferentes, né? Experimentar coisas diferentes, manter esse cérebro também com como é que se fala isso? Com estímulos diferentes, né? E tudo que a gente vai aprender vai acrescentar. Eu sempre acho assim que aquilo que nos busca a gente encontra, né? Ou aquilo que a gente precisa nos encontra, nos busca, nos chama, né? Então assim, a gente está aberto e experimentar, né? Também se não gostou, não, eu fiz, não gostei, passa para outra, tenta uma outra, faz uma outra opção, né? A gente sempre tem opção, a gente sempre tem escolha, né? A atividade física em particular, ela tem benefícios que são fisiológicos e são também psicológicos. Dentre os fisiológicos, a gente tem que ela aumenta o metabolismo, a questão da força muscular, densidade óssea, melhora a postura, melhora o equilíbrio, o tônus. Normalmente você consegue emagrecer, então também melhora os níveis de colesterol, de insulina. O risco de doença metabólica fica menor, que você está se exercitando. Para quem tem pressão alta, normalmente também ajuda a manter ou a reduzir.
E os psicológicos, que a gente talvez nem se dá conta, né? Que a gente acha que se a gente vai fazer uma atividade física é só o corpo que ganha, mas a gente fala o tempo todo, né, que nós somos seres holísticos, integrados, que nós somos uma coisa só, mas de vez em quando a gente nem se percebe que a nossa mente, ela tá tão ligada que ela não tem como a gente não perceber isso, mas a gente não percebe, porque parece que ela tá fora da gente, né? Então assim, eu vou dizer, porque você fazer atividade física melhora a sua autoestima, né? Parece estranho dizer isso, mas na realidade porque você vai sentir, olha, eu estou fazendo alguma coisa por mim, né? Eu estou tentando, eu estou investindo em mim, e isso melhora a autoestima, né? Atividade física reduz a depressão, reduz a ansiedade, reduz o estresse. Ela aumenta a qualidade de vida, ela aumenta a autonomia, a produtividade. Para quem faz atividade em grupo também, ela dá essa possibilidade de um maior convívio social. A atividade física protege também a memória, ela ativa a concentração, ela previne demências, né? A gente tem só a ganhar fazendo atividade física. E não precisa ser aquela pessoa que vai para a academia e fica 3 horas na academia, não. É atividade de caminhar, de passear com o cachorro, de subir escada sempre que puder, de caminhar sempre que puder, né? Os pequenas coisas que a gente vai fazendo, acaba que vai somando e vai ajudando, que vão acrescentando para a gente. Já falei um pouco disso, né, lá na questão antes de alimentar, mas é uma coisa que vale a pena falar só deles, de priorizar alimentos naturais, e realmente vale fazer essa limpeza nos armários, tá? Porque esses produtos assim de industrializados, né, que eles não têm nada de nutritivo, eles não têm nada que vão acrescentar ao corpo em termos de saúde, geralmente são ricos em sal, são ricos em açúcar, cheios de corantes que podem causar alergias. Muitas vezes a pessoa tem enxaqueca e nem se dá conta que pode ser algum desses industrializados que ele está comendo, porque tem um corante vermelho lá que ele tem uma alergia e que pode estar causando enxaqueca. Então assim, talvez um detox que você conseguisse tirar isso já vai fazer bastante diferença, né? Porque realmente são calorias vazias, né? A questão da gordura saturada também, Kátia, realmente também geralmente são repletos de gordura saturada. E uma coisa interessante também que a gente tem que ficar atento quando o produto é diet ou light, queijo, por exemplo, queijo Minas. Muitas vezes o queijo Minas light, eles colocam farinha, né? Eles começam a tirar a gordura, mas eles têm que ter a consistência do queijo. Então eles vão colocar, às vezes, um pouco mais de sal e alguma coisa de glúten nesse queijo para ele ter a consistência e o sabor. Então a gente tem que ler rótulo. Uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é ler rótulo. E uma coisa que eu criei para mim como critério: se eu leio um rótulo e eu não sei o que significa aquela coisa que está escrita ali, eu não vou comprar, né? Porque se você vai comprar um rótulo de pão, por exemplo, um pão, o que tinha que ter no rótulo de pão? Farinha, fermento, sal, ovo, né? Talvez leite, dependendo de como é que foi de como é o pão. Agora, fora isso, se tem um ingrediente lá, um nome esquisito, não precisa, porque aquilo você consegue fazer um pão sem ele. Então, lê rótulo, aprende a ler rótulo, aprende a ver os nomes escondidos dos açúcares, né? E aprende a ver a quantidade de sódio que tem em cada um. Da mesma forma, é importante fazer esse detox das toxinas que a gente encontra em cosméticos. E toxinas também, quando a gente fala, e acho que é interessante abordar a questão da automedicação. Também não dá para sair se automedicando, porque o nosso fígado, que é o órgão também dessa estação da primavera, né,
É ele que é o responsável pela metabolização do álcool, do medicamento, do óleo essencial, de tudo que a gente passa na pele, né, de cosméticos, do que a gente ingere. Então, assim, é muito trabalho para o nosso coitado, nosso amigo fígado. Então, se a gente também começar a ingerir aromatizantes, saborizantes, começa com o parabenos, né, o batom que pode ter chumbo, o desodorante que pode ter alumínio, os shampoos que tem também N produtos que podem fazer mal, a questão dos xenoestrógenos que são que competem com os nossos hormônios do nosso corpo e podem então desregular os hormônios. Então, assim, começa a ler rótulo, aprende a ler rótulo, pesquisa uma vez, esse shampoo que eu estou usando tem isso, vai lá, como falam, né, no São Google, pesquisa o que é essa substância que tem, o que é um sulfato, né, o que é o triclosan, pesquisa isso, para você ver se aquilo pode estar causando alguma coisa para você ou não. Hoje em dia já tem muitos lugares que vendem esses pasta de dente sem flúor, por exemplo, já tem lugares que estão vendendo cosméticos mais naturais e vale a pena então você experimentar, né? Experimentar para ver que diferença que você sente nisso. A quinta forma da gente fazer um detox é controlar o estresse, né? Porque o estresse, todo mundo sabe que o estresse é uma coisa que é positiva também. A gente, vamos dizer, o estresse é aquela luta e fuga que a gente, se está frente ao perigo, vai nos preservar a vida, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque tem o estresse que vai nos preservar a vida e tem o estresse que vai gerar doenças. Essa fotografia que eu achei interessante, ela mostra a nossa energia, né? No sentimento de raiva, de medo, nojo, felicidade. Eu não sei se vocês conseguem observar ali a depressão, né? A pessoa realmente parece a cor da depressão. Então, assim, o estresse ele vai gerar toda uma energia que vai percorrer o corpo inteiro e que vai afetar a nossa digestão e que vai afetar o nosso sono e que vai afetar o nosso pensamento, né? E aprender a gerenciar o estresse, ou utilizar uma técnica de meditação, ou fazer uma respiração orientada, ou telefonar para um amigo e bater papo. A gente tem que aprender assim, o que pra gente mindfulness é ótimo, tem razão, Andréia. Hoje em dia a gente tem muita opção, né? A gente está numa época assim que tem quase opção demais, né? Que se a gente começa a procurar, pesquisar, é tanta informação que às vezes a gente não sabe nem qual delas a gente vai escolher, né? Por isso que às vezes eu digo, olha, a gente testa uma, se gostou, tudo bem, se não gostou, a gente tenta a próxima, né? Porque tem muita opção hoje, né? Agora, é importante a gente atenção plena, prestar atenção em si, autoconhecimento e paciência, né? Não tem outro jeito. A gente a vida é movimento, a vida tem altos e baixos, a vida não é aquilo que aparece no Facebook, né? Não é só felicidade, não é só alegria. A gente tem que lidar com muitas emoções, lidar com o real não é muito fácil, né, com aquilo que a gente não pode interferir, mas a gente tem que aprender a fazer isso, e a gente pode ir fazendo isso aos poucos. E uma coisa também importante é a gente evitar ambientes e pessoas tóxicas, né, porque não são só toxinas de alimentos e toxinas de medicamentos ou
o próprio ar que a gente respira, que também é bastante tóxico. A gente tem ambientes também, né, que são ambientes estressados, ambientes tensos, ou pessoas que estão sempre reclamando, que estão sempre de baixo astral e tentando talvez nos levar para baixo, né, que tem pessoas que têm elas querem se firmar em cima do outro, né? Elas são inseguras, mas daí elas meio que querem fazer parecer que são melhor que o outro para tentar, né, suprir essa insegurança que ela sente. E às vezes a gente está mais suscetível, a gente acaba também se intoxicando disso, né? E não é fácil a gente evitar ambiente ou evitar pessoas, né? Mas muitas vezes a gente tem que aprender, né? Eu acho que a vida da gente também é ciclos. Então tem pessoas que entram na nossa vida, elas ficam ali por algum momento, por algum motivo, e daqui a pouco elas vão embora, né? Talvez a gente permitir isso, né? Que a pessoa entre e saia quando isso tiver que acontecer. A gente não ficar forçando o relacionamento, tentando manter relacionamentos que não acrescentam, né? Essas máscaras, não sei a opinião de vocês, mas eu achei essas máscaras tão legais, né? Essas expressões faciais, assim, né? Que a gente também, né, Lucila? A gente também interpreta papéis, né? A gente vê muito isso nos cursos de psicoterapia, psicanálise. A gente está o tempo todo interpretando papéis, né? A gente não consegue sair de casa e ser transparente e dizer tudo que a gente pensa, mas a gente tem que lidar com isso, né? Nem sempre é fácil, né, Kátia, manter a neutralidade, né? Isso é um aprendizado que às vezes vai a vida inteira, mas a gente vai aprendendo, né? As máscaras, que muitas vezes a gente usa, Estela, a máscara como até forma de proteção, né? A gente coloca aquela cara de paisagem e segue, né? Pois é, né, Lucila? Detox, sincerona. Bom, dá, só que você tem que assumir, né? Você tem que vai dizer e vai ouvir o que não quer também e vai ter que aguentar, né? Então, talvez o mais bacana seja, né, não ser tão sincerona, ou poder falar com jeito as coisas e fazer aos poucos, né? Porque às vezes quando a gente faz também demais, a gente perde a medida, né? Perde o equilíbrio. E a última forma de detox, que não é a última, lembra, são 7, mas a gente pode começar por onde a gente quiser, né? A gente pode fazer mais de uma ao mesmo tempo, a gente pode começar por uma. Essa do detox digital é uma coisa que a gente sempre fala muito, e eu acho que de tanto falar aqui em casa, o meu filho que está na faculdade começou a fazer um projeto para a faculdade sobre isso. Então ele começou a propor, claro que a gente aqui em casa, os amigos e o pessoal da faculdade dele, a fazer 24 horas de detox digital. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é muito fácil não, tá? A gente nota assim, ó, as pessoas escolhem o dia que vão fazer o detox. Então a gente começa a pensar, peraí, mas segunda-feira eu tenho isso, eu tenho, mas não posso ficar sem... Porque o detox é assim, sem celular, sem iPad, sem computador, sem... É isso, né? Tudo que é digital. Mas a gente hoje em dia parece que não vive mais sem o celular e sem o computador, né? Parece que a nossa vida, a gente sai de casa para ir para o cinema, a gente bota no Waze para ver qual é o melhor caminho. Aí esse dia eu falei, gente, como é que a gente vivia antes? Como é que a gente saía de casa? A gente, né? Hoje em dia tudo é digitalizado, né? Como é que a gente vivia antes disso? Eu lembro que morei no interior do Rio Grande do Sul, a gente tinha um telefone que tinha que pedir linha. Não sei se alguém de vocês lembra disso, passou por isso. Então a gente queria falar com alguém, a gente pedia,
linha para telefonista, a telefonista então ligava e a gente tinha que ficar do lado do telefone esperando linha. Só que às vezes a linha demorava, a ligação demorava para completar, às vezes demorava 24 horas, 48 horas. Então assim, quando tocava o telefone, a gente saía louco lá, maluco para atender o telefone, e às vezes não chegava a tempo, perdia a ligação. A questão da carta também, né? Eu me lembro, nossa, faz pouco tempo que a gente está nessa coisa de WhatsApp, que você bota, a pessoa bota lá a mensagem, parece que se você não responder no milésimo de segundo seguinte que a pessoa postou, você está sendo mal educado. A gente viveu com cartas, vocês lembram como é que era com cartas? A gente escrevia uma carta, às vezes demorava uma semana para a pessoa responder, dependendo do tempo, da boa vontade da pessoa, às vezes tu recebia a resposta em um mês, às vezes em dois, às vezes a carta extraviava, você nem recebia, né? Mas é difícil fazer detox. O que eu achei interessante, assim, aqui em casa, nós somos, o marido mais velho, eu com 49, um filho de 20, um 17 e a menina de 14. São várias idades. O de 20 foi o que propôs, então ele fez direitinho. Ele pegou um final de semana, ele fez sábado e domingo detox digital. Descobriu os livros e eu percebi uma coisa. Ele, depois que ele fez esse detox, ele reduziu consideravelmente o tempo que ele ficava conectado ou no computador. Eu achei que foi fantástico. Inclusive, depois eu comentei com ele, gente, eu acho que você estava se sentindo tão cansado de estar tão preso nisso, que você propôs isso para se libertar, né? O filho do meio, que está nessa de Enem, que agora está numa correria, esse terceiro ano do ensino médio, quem tem filho na cidade sabe como é que é isso, né? Porque é muito provão, muito estudo, muito simulado. Ele disse, olha, eu queria fazer o detox digital, mas eu tenho aula das 7 da manhã até as 7 da noite. O professor manda trabalhos e manda, né, por WhatsApp ou pelo computador, então eu não posso fazer agora, mas quando a aula terminar eu vou fazer o detox digital. Então a gente já anotou para quando chegar lá dezembro a gente cobrar dele ele fazer 24 horas disso. Eu consegui fazer também, não foi fácil, mas eu consegui. Peguei um domingo, né, que daí a gente desliga o telefone celular no sábado e daí só volta, né, a ligar 24 horas depois. Mas assim, eu acho que para minha geração não é tão difícil, porque a gente conviveu com linha, com telefone de linha, a gente conviveu com a carta, a gente tem uma relação um pouco diferente, né? E o que eu percebi também é que eu achei tão bom esse detox digital, que eu me propus assim, 8h30 da noite, todos os dias eu desligo o celular e só volto a ligar o celular de novo às 8 horas da manhã seguinte, né? Faz bem a gente se desconectar para a gente poder se conectar, né? Uma coisa que eu percebi também, que quando a gente faz esse detox, que a gente não fica preso nisso, a gente de repente estava olhando um filme, a família, né, os 5, porque daí vem o mais velho que está fazendo, aí eu também, quando você vê, tá a família reunida, ou jogando algum jogo de tabuleiro, ou conversando, né? Então é uma tentativa também. Vocês estão conseguindo ler aí nessa figura que eu coloquei, né? Mas a pessoa pergunta, o que você está fazendo? Estou usando o meu tablet. Qual é o modelo? Chama-se Cell, né? Tem bons aplicativos? Tem sol, tem lua, tem nuvens, tem pássaros. E quanto tempo dura a bateria desse seu tablet, né? Nossa, não precisa carregar nunca, né? Ele que recarrega as energias da gente. Então a gente também se desconectar para ter esse momento de observar essa natureza, observar esse mundo à nossa volta. A gente está vivendo aqui no Rio uma coisa também de bastante insegurança, com bastante violência. A gente sai na rua meio que assim, parece que meio que assustado, meio que guardando a bolsa, não pode mexer no celular, né? E tudo a gente desconfia, mas também
ter, claro, essa noção assim de proteção pessoal, mas poder sair na rua e olhar, né? O rio é tão lindo, tem lagoas, tem mar, tem florestas, poder ver as paisagens que tem, né? E que podem, o que isso pode trazer também de bom para a gente. O que a gente pode, então, vamos para as recomendações práticas, tá? O que a gente pode fazer para manter essa nossa energia e a nossa vitalidade? A gente já viu que a gente tem várias formas de fazer um detox, né? A gente pode fazer tudo de uma vez, pode fazer um de cada vez, tanto faz. Mas o mais importante seria a gente respeitar o ritmo do corpo. O nosso relógio biológico, todos temos um ritmo, um ritmo pessoal, né? Cada um tem o seu relógio biológico. Esse horário de verão, por exemplo, começa agora em outubro. Tem gente que adora, né? Tem gente que detesta, porque cada um tem um ritmo diferente. Tem aquela pessoa que gosta de acordar às 5 da manhã e sai caminhar até às 8, já caminhou, tomou banho, tomou café, vai trabalhar, né? E daí gosta de dormir cedo. Aí tem aquela outra pessoa que não, que gosta de acordar mais tarde, aí toma café, aí é bem outro ritmo, bem outro tempo e gosta de dormir bem mais tarde. Então a gente conhecer qual é o nosso ritmo, o que faz bem pra gente e respeitar isso, né? Alimentação balanceada, que a gente já falou, né? O alimento que vai nos garantir a gente poder cumprir, né, com as nossas metas, a gente poder viver com saúde, com alegria, com equilíbrio. Praticar exercícios físicos moderados. O exercício a gente já viu também, os benefícios fisiológicos e psicológicos dele. Manter-se hidratada, a hidratação, a ingestão de água é muito importante para o nosso corpo. É uma coisa, a gente pode se hidratar com suco, com chá, com a própria água, com água de coco, né? A gente evitar a exposição excessiva a toxinas, que seria então essa alimentação industrializada, seria poluentes de carros, né? Excesso de medicamentos, pensamentos também negativos, quaisquer que sejam as toxinas, a gente tentar, o que a gente puder evitar, a gente evitar. O controle do estresse, né, que a gente já viu que o estresse é o maior vilão. O estresse, ele bagunça o nosso corpo inteiro, ele pode parar a nossa digestão, ele pode travar o nosso intestino ou soltar o nosso intestino, ele pode nos tirar a noite de sono, ele vai causar inflamação. Então a gente não quer isso, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Fazer exames médicos regulares, que por mais que a gente tenha uma vida mais natural, uma vida mais regrada, mais tranquila, que a gente faça esses detox, que a gente faça meditação, que a gente tenha atividade física, que a gente elimine as toxinas e tal, mas a gente tem que fazer exames médicos regulares, também tem que seguir as recomendações de médicos ou de terapeutas, nutricionistas, de qualquer profissional de saúde que você procurar, e não se automedicar, né? A gente pode se fazer mal se automedicando, porque quando a gente não está bem, a gente fica com essa comunicação, essa atenção da gente um pouco comprometida. Então a gente não pode se automedicar, a gente procura ajuda de um outro profissional e confia, né, no que ele possa estar fazendo. Então ele pode dar o retorno: olha, isso aí eu não vou fazer, eu não sei se eu vai me fazer bem, ou eu tomei esse medicamento, não me fez bem, o senhor pode trocar. A gente tem que ter uma relação também bastante assim, de confiança e de poder falar, né, para quem está cuidando da gente, o que a gente dá um retorno, o que a gente está sentindo com isso. E o profissional vai ter que achar opções, né, que isso faz parte também. Eu, como quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto muito de sempre trazer uma reflexão, né? Essa imagem, seja você mesmo, todos os outros já existem, eu acho que é isso, né?
não existem pessoas iguais, então a gente não pode se comparar com outros. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe do que sente. A psicanálise nos ensina que todos os sentimentos são narcísicos, que a dor é narcísica. O que significa isso? A gente, por mais que a gente consiga se solidarizar com a dor do outro, que a gente consiga entender que o outro está sofrendo, a gente não consegue ter a medida da dor do outro. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa deve estar muito triste, aconteceu isso com ela, a gente vai ter a nossa dor como referência. Então a gente vai imaginar, se eu estivesse no lugar dela, eu estaria sentindo tamanha dor, mas você não tem como dizer se a dor do outro é igual à sua, é menor, é maior, é mais intensa, é mais isso, é menos aquilo. A dor é narcísica, é de cada um é que sabe de si, dos seus sentimentos e do que passa no seu íntimo. Por isso também que a gente tem que respeitar esse outro, né? Para quem trabalha como terapeuta, uma coisa que às vezes acontece no atendimento é que a pessoa está vindo aqui, mas não está aproveitando. Quem disse que não? Né? Talvez para aquilo que a gente acha, para nosso significado de estar aproveitando, de estar melhorando, não. Mas para aquela pessoa, talvez esteja muito, às vezes só em ter um lugar onde a pessoa pode falar, né, das suas dores, dos seus medos, um lugar que é dela, onde ela se sente acolhida, isso muitas vezes já faz diferença, né? Então a gente aprender também a respeitar a si mesmo e respeitar o outro, né, nas suas possibilidades e limites. E nessa reflexão, como a gente falou em detox, eu achei interessante a gente fazer esse questionamento pra gente, né? Tudo bem, eu vou fazer um detox, né? O que eu quero tirar da minha vida, né? De uma vez por todas, o que eu quero? Quero tirar uma crença, eu quero tirar um pensamento ruim, eu quero tirar uma situação que me causa sofrimento, não, eu quero, sei lá, parar de fumar, eu quero, sei lá, deixar de beber, eu quero emagrecer, né? O que a gente quer tirar de uma vez por todas da vida, né? Em quanto tempo pretendo fazer isso? Né? Porque a gente, assim, a gente tem um desejo, mas o nosso cérebro, lembra? Ele gosta de estar economizando energia e ter prazer. E se a gente não der um tempo, o nosso cérebro vai achar, então tá, deixa, não precisa não, né? Uma outra coisa também que é importante dizer, que o nosso cérebro não gosta muito da palavrinha não. Então a gente, sempre que a gente for pensar, né, em alguma coisa que a gente quer fazer, a gente pode talvez não dizer não, né? Olha, eu quero tirar, em vez de dizer eu não quero mais ser gordo, eu quero ser magro, eu quero emagrecer. Faz uma coisa positiva para você. E outra coisa que para a gente conseguir fazer toda essa reflexão e mudar, demora em torno de 21 dias, né? Porque tem todo aquele ciclo, rotina, gatilho, recompensa, que a gente vai ter que quebrar primeiro com um ciclo, com um loop daqueles, para depois reintroduzir o outro. Então, em quanto tempo pretende fazer isso? Eu quero, digamos assim, eu quero me livrar de 3 quilos em 30 dias. Tá, é uma meta razoável, né? Você não vai ficar muito escravo disso. Que também não adianta você dizer, eu quero emagrecer ou me livrar, né, de 3 quilos em uma semana. Você não vai conseguir isso, né? E se conseguir, vai ser à custa de muita desnutrição e irritação e etc, né? Porque em si não é uma coisa razoável. Aí, quais são os gatilhos que mantêm aprisionado a velhos hábitos, né? Começar a prestar atenção nisso, né? Eu quero tirar e tal, o que pode estar
sendo gatilho para me manter nesse ciclo, que não me deixa sair daí? Normalmente esses padrões muito repetitivos de comportamento, ou essas frasezinhas que a gente ocupa, né? Não, mas não tem jeito mesmo, né? Essas desculpazinhas que a gente arruma, elas dão umas dicas pra gente disso, né? Ah, nunca foi diferente, sempre foi assim, né? Isso pode ser um indicativo do que pode estar nos mantendo nesse ciclo. Quais as crenças que a gente tem, né? E esses hábitos automáticos que impedem a gente de mudar. Pode ser que não seja uma só, pode ser que sejam várias, mas a gente pode começar por uma, né? Se dando conta de uma, modificar aquela. O que já é possível fazer para alcançar o objetivo, né? Às vezes a gente tem um objetivo e vamos dizer, a gente vai ter que traçar uma estratégia, mas tem coisas que a gente já pode começar a fazer hoje, pode começar a fazer amanhã, né? Ah, eu quero emagrecer, ou eu quero mudar essa minha crença, esse meu comportamento de achar que eu não sou merecedor. Então a gente pode talvez comprar um livro sobre esse assunto, começar a fazer um curso sobre isso. É verdade, Lucila. E alternativas, né? Se eu não conseguir alcançar a minha meta, né? Eu coloquei lá o prazo de 30 dias. E se eu não conseguir alcançar isso que eu quero em 30 dias, o que vai acontecer comigo? Né? O que vai mudar? O que eu vou fazer? Né? A gente já viu que a gente não vai querer desistir, né? Porque agora a gente já sabe que se a gente desistir, o ciclo continua. Então, qual vai ser a alternativa? Eu busquei fazer um curso, eu busquei ler um livro, não foi suficiente. Então, o que mais eu vou fazer? Que outra alternativa eu posso colocar em prática? E uma coisa para a gente começar a mentalizar é como deverá ser a nova versão de mim, né? A gente está querendo tirar alguma coisa, algum sentimento, alguma situação da nossa vida, e como então a gente imagina, ou como a gente gostaria, né, ou quer que seja essa nova versão da gente, né? Começar com esse pensamento mais positivo e já direcionando para uma coisa que nos acrescente um pouco mais. Falei bastante, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. O meu desejo é que vocês realmente tenham essa inspiração com tudo isso que a gente conversou hoje, que isso inspire vocês a fazer mudanças. Pode ser pequenas mudanças, não tem que ser grandes mudanças, a gente começa com pequenas, aos poucos na rotina, e que você vá aos poucos então ganhando mais saúde, mais energia para aproveitar a vida e tudo que a vida puder oferecer para vocês, tá bom? Muito obrigada.